Amém, queridos? Que alegria, pode sentar-se. Que feliz Páscoa para você. Que alegria nós celebrarmos essa Páscoa maravilhosa. E na última ceia, Celso, na última ceia que Jesus participou com os seus discípulos, era exatamente o momento de Páscoa. E naquela época, como o pastor Gil explicou muito bem, mas que direção de culto, né, irmão? Você pode aplaudir o Senhor pela vida do nosso pastorzão? Que direção de culto, né? Ele estava ali dirigindo, eu estava babando. Eu falei, Deus, que bênção, né? Que bênção. E aí, os judeus celebravam aquela libertação do povo do Egito, daquela escravidão que eles viveram. E aí, Moisés, ele recomenda ali o sacrifício de um cordeiro sem mácula, um cordeiro que representaria ali, e quando o anjo passasse, né, por isso que é o Pessah, quando o anjo passasse e visse nos umbrais das portas ali, aquela marca de sangue, o anjo passaria e pouparia os primogênitos, pouparia ali Israel. E ao longo de tantos séculos, Carlos, esse foi o sacrifício, esse foi o ritual. Só que aí, queridão, aí veio o sacrifício perfeito. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele deixou a sua glória, deixou a sua majestade. E como diz a palavra do Senhor, não teve por usurpação ser igual a Deus. E tomou a forma de homem, forma de servo. E foi morto na cruz por mim e por você. E você pode hoje estar aqui, queridão, nesse culto celebrando. Porque Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou por você e por nós. Toda a honra, glória seja dada ao nosso Jesus Cristo. A Ele, querido, Ele ressuscitou, Ele é o nosso referencial, Ele é o nosso maior referencial. Aleluia, aleluia, aleluia. E como a Júlia ministrou hoje lá no áudio, espalhando lá para os amigos, né? Ele é o Cordeiro, mas Ele também é o leão da tribo de Judá, e voltará para te buscar, para que você para sempre venha celebrar com Ele. Ele é o Cordeiro, mas Ele também é o leão. Aleluia. E nós estamos nessa série, queridos, nessa temática influenciadores, de personagens bíblicos que influenciaram gerações, influenciaram vidas e continuam nos influenciando até os dias de hoje. E aí eu tive o privilégio, né, de falar do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Nessa Páscoa não temos como não falar de Jesus, Alessandro. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o servo sofredor, Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa maior influência, nosso maior referencial se chama Jesus. E nós queremos aprender, querido. Eu peço a gentileza, você abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 13, a partir do verso 1, fique sua Bíblia aberta. Se você não trouxe sua Bíblia também, nós vamos projetar aqui os versículos. Mas nós queremos aprender com essa última ceia. Essa última ceia, querido, os sermões de Jesus, o Sermão do Monte, foi um sermão incrível. Mateus 5, 6, 7. Quando a primeira vez que eu li o Sermão do Monte, eu falei, uau! Agora, esse sermão de João 13, na minha opinião, foi o maior sermão de Jesus. Além da cruz, Ele ter ido para a cruz, porque foi o sermão praticamente sem palavras, com atitudes. E nós queremos aprender com essa última ceia as marcas dos verdadeiros, dos autênticos servos de Jesus, dos discípulos de Jesus. Nós somos chamados para servir. Nós somos marcados por esse Jesus maravilhoso para servir. Nessa Páscoa, talvez o melhor presente que nós podemos dar para o nosso Senhor Jesus é o nosso serviço, é a nossa vida. É colocar a nossa vida para servir ao próximo, para servir a Ele, para servir a família, para servir os irmãos, para servir a sociedade. Nós somos chamados para servir, nós somos marcados para servir. E na última ceia, antes de nós lermos o texto, eu quero te falar um pouquinho do contexto, que se você entender o contexto, você vai conseguir entender por que Jesus, naquela última ceia, Alexandre, foi lavar os pés dos seus discípulos. Antes da ceia, alguns dias antes da ceia, aconteceu um fato. E naquele fato ali, surgiu talvez a pior parte dos discípulos. Porque Jesus, Ele avisa. Nos outros evangelhos, nos capítulos correlatos, Jesus avisa que Ele ia para o Pai, que Ele ia sofrer, que os judeus iriam matá-lo, que ele iria para a cruz. E os discípulos começaram a ficar tristes.
E aí entra João 14, Jesus já tentando consolá-los. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então já havia ali uma tristeza, um luto antecipado. Só que com esse luto antecipado, preste atenção. Entre os discípulos começou a surgir um burburinho nos bastidores. Olha que coisa incrível, irmãos. Nos bastidores das viagens entre a Galiléia e Jerusalém, os discípulos começaram a dizer, Jesus vai voltar para o Pai. E quem vai ser o líder? Quem será o discípulo principal? Quem vai assumir a equipe? Quem é o mais importante? Entende? Raciocina. Alguns dias antes, os discípulos começaram a discutir entre eles. Até no livro de Mateus, a mãe de Tiago e João chega para Jesus e fala, Jesus, quando você chegar na tua glória, coloca meu filhinho Tiago e João do lado do outro, aqui na sua direita e à sua esquerda, porque já existia um burburinho para saber quem é o maior, para saber quem que é o melhor, para saber quem é o mais importante. E talvez isso, querido, seja os bastidores dos momentos que nós vivemos na atualidade. Quem é o melhor? Quem é a melhor igreja? Quem é o melhor líder? Quem é o melhor PGM? Quem é a melhor família, o melhor pai? E Jesus, conhecendo o coração dos discípulos, conhecendo essa motivação no coração dos discípulos, começa a ceia. Agora você já conhecendo o contexto, você vai ter condições de ter uma outra leitura, uma outra visão, uma outra contextualização de João 13, versículos 1 a 15. Acompanhem comigo João, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 15. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, os discípulos também já sabiam desse fato. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava servido o jantar, a ceia, a última ceia. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus, estava voltando para Deus. Versículo 4. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura e depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, Pedro, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, mestre, não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu, Pedro, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Aí aqui o Pedro fanfarrão se manifesta. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e minha cabeça, lava tudo. Jesus respondeu, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhe fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhe dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Que palavra tremenda. É um dos textos da palavra do Senhor que eu mais amo, irmãos. Esse é um texto incrível. Esse é um texto que mostra realmente o coração do nosso Jesus. As atitudes de Jesus, elas nos ensinam com essa narrativa como devem ser as marcas dos autênticos servos de Jesus. Jesus foi esse servo sofredor, que nos ensina através dessa narrativa como que eu preciso também ser um servo de Jesus. E nós encontramos aqui nesse texto três marcas dos autênticos servos de Jesus. A primeira marca, você pode repetir comigo, fala assim, amor, humildade e exemplo.
amor, humildade e exemplo. Eu quero isso na minha vida. Que a nossa igreja, que a sua casa, que a sua vida, meu irmão, seja marcada por essas 3 qualidades, por essas 3 marcas: o amor, a humildade e o exemplo. A primeira marca, o amor. É fácil amar o pastor Gilson, com todo respeito, né, irmãos? É muito fácil amar o pastor Gilson, esse jeitão dele. É fácil amar o pastor Eliomar. O difícil é amar a pessoa que te traiu, que te fere. Nós ouvimos aqui um testemunho de uma pessoa com sofrimento terrível do Projeto Nova, que quando ela era criança, ela foi estuprada. Como amar alguém que estuprou? Como amar alguém que te deixou? Como amar alguém que te feriu? É fácil amar o Carlos. Esse jeitão dele assim, manso, humilde. A cara de Jesus, o jeitão de Jesus, é fácil amar o Carlos. Mas há pessoas que entram na nossa vida, irmãos, que são difíceis, são complicadas. E nesse caso aqui, o texto diz que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele amou Judas, queria traí-lo até o fim. Ele amou aqueles que o sacrificaram lá na cruz. E lá na cruz do Calvário: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Mesmo sabendo que Judas no final o trairia, ele amou Judas até o fim. Nesse mundo polarizado, meu querido, servos de Jesus precisam amar quem pensa diferente. Daqui a alguns meses, escuta isso que eu vou dizer para você. Daqui a alguns meses, essa nação vai entrar num processo eleitoral, talvez um momento mais polarizado que esse país já viveu em todo o tempo. Na eleição passada, eu vi famílias racharem, se dividirem. Uma família muito querida, amiga nossa, que eles tinham um encontro anual de celebração por causa da política. Aquela família foi rachada. Um irmão já não senta mais com aquele irmão. Aquele tio não conversa mais com seu sobrinho. Igreja, olha aqui para mim. O evangelho do Senhor Jesus anda acima das nossas diferenças políticas. O evangelho do Senhor Jesus, o amor do Senhor Jesus, não vai, meu queridão, não vai andar abaixo dessas discussões. Nós somos chamados para amar quem pensa diferente. Amar aquela pessoa, é fácil amar aquela pessoa que pensa igual você, que torce com o mesmo time que você. O difícil é amar aquela pessoa que pensa diferente. E o Senhor Jesus, Ele nos ensina aqui que o servo, o verdadeiro servo, ele ama até o fim. Não é fácil. Nós precisamos de muita graça, de muita misericórdia. O apóstolo Paulo ensinando para Timóteo, ele não ensina a Timóteo como tratar quem pensa diferente, lá em 2 Timóteo 2, 24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Que nessa eleição, para a honra e glória exclusiva do nosso Deus, você deu um show de amor. De amor, meu querido. Amar aqueles que pensam diferente. Amar aqueles que não têm as mesmas convicções que você. Eu olho para o Clidenor ali, é fácil amar o Clide. Esse coração dele assim é apaixonante, mas nem todo mundo é igual o Clidenor. Há pessoas difíceis. Irmão, quando eu liderava um pequeno grupo, nosso pequeno grupo estava maravilhoso. Aí chegou um irmão novo naquele pequeno grupo, Alba. E aí aquele nosso pequeno grupo tinha duas coisas assim comuns: vigília de sexta-feira uma vez por mês e churrasquinho, irmão. Olha, churrasquinho no sábado e vigília na sexta-feira. E aí nós estávamos combinando lá o churrasco
do sábado. Irmãos, vamos fazer o churrasquinho no sábado. Aquele novo visitante levanta a mão e fala assim: fazer churrasquinho para quê? Vai gastar dinheiro, carne tá cara. Eu falei: meu Deus, vou mandar lá pro PGM do Alessandro, meu irmão. Aí a outra irmã falou assim: então vamos fazer a vigília de sexta-feira, irmão, vamos orar. Que orar sexta-feira? Tem que orar cada um em casa. Eu falei: meu Deus, de onde vem esse ser? Pessoas que entram na nossa vida que a gente fala: só o pastor Gilson para dar conta. Só o pastor Gilson, manda lá para o PGM 01. Olha lá o Juninho e Dani. PGM 01 da liderança dele. Então há pessoas que entram na nossa vida que é difícil de amar. E o Senhor Jesus nos ensina a amar as pessoas que não concordarão com você. Pessoas que muitas vezes são antagonistas, pessoas que parecem que estão pegando no seu pé. E quando eu estava cuidando desse rapaz, né, que era lá do nosso PGM, Deus falou para mim: vai discipular ele. Eu falei: Deus, além de liderar, discipular. E aí Deus me deu estratégia: ouça ele, ame e ore por ele. Foram meses, meu queridão. E para a honra e glória exclusiva do nosso Deus, Deus fez uma obra tão grande naquela vida. Ele foi tão transformado, tão mudado, tão resgatado dos traumas e das cadeias que ele tinha. E hoje, meu queridão, lhe serve esse Deus maravilhoso de uma maneira extraordinária. Ninguém resiste ser amado. Ninguém resiste. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. E talvez a marca principal do servo de Jesus é fazer por amor. Não é fazer por obrigação, por ser uma tarefa, por ser: eu vou no culto, eu vou fazer aquilo no culto, no PGM, na minha liderança, porque é minha obrigação. Não. Querido, se você serve a Jesus por obrigação, você está perdendo os maiores privilégios que você já teve na vida. Que esse Jesus que morreu na cruz por você, você não pode pagar nada que você pode fazer, pode pagar aquilo que ele já fez por você, mas você pode servi-lo, servir as pessoas de todo o teu coração. A primeira e talvez a principal marca do servo de Jesus é o amor. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: você está preparado para amar quem pensa diferente de você? E eu tenho a leve impressão que nós não estamos preparados, que nós precisamos todos os dias dessa graça, que o Senhor nos capacite, porque talvez essa semana vai entrar alguém lá no seu trabalho, no seu PGM, ou alguma outra situação complexa, e você vai lembrar que Jesus amou os seus até o fim. Você é chamado para amar todas as pessoas até o fim, e Ele vai te capacitar. E você vai fazer diferença, você vai influenciar. Você é chamado pelo Espírito Santo para marcar vidas através do amor. Eu tinha um vizinho muito querido. Eu estava tentando evangelizar aquele vizinho. E todas as vezes que eu ia falar de Jesus, ele falou: William, já vem você com esse papo de igreja, esse papo de religião. Muda esse papo, William. E eu insistia. E chegou uma hora que ele foi bem abrupto mesmo. Se você quer ser meu amigo, você não fala desse tal de religião, desse tal de Jesus. E eu e a Tânia continuamos amando esses vizinhos, amando, servindo. Chegou um dia, o carro dele quebrou. E ele pediu: William, você não tem como dar uma carona para os meus filhos para o colégio? Eu falei: claro, meu sonho dar uma carona para você e para os seus filhos. E falei para ele: se à tarde o seu carro não estiver pronto, eu trago os seus meninos. Não deu outro, o carro não ficou pronto. Ele me ligou: William, o carro não ficou pronto. Eu falei: meu sonho, pode deixar. Peguei os meninos dele, fui levar na casa dele. E aí toquei a campainha. A hora que ele foi me receber, aquela alegria: puxa, William, obrigado que você fez isso, cara. Você é um crente diferente. Tem uns crentes aí que ficam tentando colocar Jesus de goela abaixo. E você é diferente. Olha, você não quer entrar? Eu falei: meu sonho é entrar. E ele já gritou lá: esposa, faz uma pipoquinha. E é aquele cheiro da pipoca, né, irmão? Aquele aroma santo, né, irmão? Começou a impregnar a casa.
E aí ele fez a pergunta que todo crente quer ouvir. Ele falou assim: William, mas você sempre foi assim? E ali naquela tarde, eu tive a oportunidade de falar de como era a minha vida. E como que Jesus entrou na minha vida. E ali, meu irmão, eu não fiz apelo. Ele tem mais ou menos 1,95 m de altura. Ele se ajoelha na sala dele e fala assim: Senhor, eu quero esse Jesus do William. Eu quero esse Jesus do William. Eu quero esse Jesus do William, eu preciso. Depois de muito tempo, irmãos, apenas servindo com amor a pessoas que talvez as palavras, elas não tocam. Mas aquilo que você faz para aquela pessoa, você vai marcar ela para sempre. Amor. Essa é a primeira marca, a marca mais importante. A marca mais importante, queridão, do servo de Jesus. A segunda marca que nós encontramos aqui no texto é a humildade. Até aquele momento a ceia estava perfeita, todo mundo estava ceando, todo mundo estava satisfeito. Aí no versículo 4. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia. Irmão, se eu tivesse ali naquela relação, na relação daqueles 12, acho que eu teria o mesmo comportamento de Pedro. Uma vez o pastor Jesus foi lavar meus pés aqui, eu fiquei altamente constrangido, eu ficaria altamente constrangido. Depois disso ele derrama água numa bacia e começa, você consegue imaginar você passando por uma situação como essa? Lavar os meus pés, os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Existe um contexto aqui muito importante, um contexto judaico, é o seguinte: um judeu, quando ele chamava um outro judeu para ir jantar, um judeu de uma certa condição financeira, que chamava um amigo, um parente, alguém que ia jantar na casa dele, ele pegava o menor servo, às vezes até um escravo, aquele funcionário, Dani, aquele funcionário que era o mais servo dos servos, e ele chamava esse servo, e esse servo que lavava os pés dos convidados. Agora, meu irmão, presta atenção. Jerusalém não tinha asfalto. E aquele pessoal andava viajando para cima e para baixo. Eu fico imaginando aquelas... Você já viu? Depois você faz uma pesquisa na internet, aquelas sandálias de borracha daquela época, meu irmão. Era pior do que quichute. Eu sei que tem uns meninos aqui dos anos 80 aqui que usaram quichute. Que quando você coloca o quichute, quando você tira o quichute do pé, outro já levantou a mão ali, ó. O aroma, irmão, do quichute. Você está rindo, né? Você usou quichute, né, Alessandro? Né? Terrível. Era mais ou menos o pé de Pedro. Aquela baba, irmãos. E aí o menor servo ia lavar o pé dessas pessoas. A ceia estava perfeita. Estava tudo certo. O pão, o vinho. Estava tudo posto à mesa. Só que Jesus olha assim: cadê o menor servo? Quem vai lavar os nossos pés, os pés dos meus convidados? Mas como que eles esqueceram completamente, porque na cabeça deles só pensavam: quem vai ser o maior? Quem vai ser o mais importante? Entende o contexto? Uma coisa conectada à outra. Por que que Jesus, ele sai do lugar dele? Era uma mesa bem diferente das mesas que nós temos hoje, quase no chão. Ele se levanta, pega a toalha, pega a bacia, pega a água e começa a lavar os pés dos seus discípulos, fazendo o papel do menor servo. Meu querido, foram as mãos que fizeram o mundo. O Evangelho de João, capítulo 1, fala exatamente isso. As mãos que fizeram o mundo, as mãos que fizeram todas as coisas. As mãos que fizeram as galáxias. Estava ali agora fazendo o papel do menor servo. Mostrando que o verdadeiro servo de Jesus é chamado para servir com humildade. E a necessidade ali naquele momento era lavar os pés.
E Ele nos ensina com essa atitude, que eu devo servir conforme a necessidade. Se é necessário lavar os pés, Ele foi a resposta. E Ele nos ensina que eu devo ter essa mesma motivação. Você é chamado, meu queridão, para ser a resposta das necessidades que você encontra aqui na igreja, na sua casa, na cidade. Jesus foi isso, Jesus viveu isso, Jesus nos ensina isso, que Ele fez o papel do menor servo. As mãos que fizeram o mundo, de repente, pegam o avental, a água e vai em direção aos pés sujos dos discípulos. Em determinado momento, as mãos que fizeram o mundo lavam os pés de Judas. Jesus demonstra com as suas atitudes que estava sempre pronto para servir com humildade. Jesus nos ensina que a verdadeira humildade está no servir. Jesus nos ensina que servir com humildade é servir de acordo com a necessidade. Ele nos mostra que servos devem sempre fazer o que precisa ser feito. Se o que necessitava era lavar os pés sujos, ele fazia. E a pergunta para você hoje: qual é a necessidade que você tem observado? Na sua casa, na sua família, na cidade, na igreja. Mateus 20, 26 diz: quem quiser ser grande, tem que aprender a servir. Seja a resposta. E aí Jesus pergunta aos seus discípulos: vocês compreenderam o que vos fiz? Se eu quiser ser grande no reino de Deus, eu preciso aprender a ser servo de todos. Ser maior no reino de Deus é ser menor, é lavar os pés. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que o Senhor Jesus. E eu preciso estar disposto, meu irmão, a pegar a toalha e pegar a bacia. O discípulo do Senhor Jesus, o servo do Senhor Jesus, não veio a esse mundo pegar troféus. No reino de Deus, só quem vai receber coroa e troféus é Jesus. Você está disposto, meu queridão, a pegar a toalha, a pegar balde. Não é para pegar medalhas, troféus e coroas. Você é chamado para servir. Você nasceu, você foi marcado por esse Jesus para servir. Que a sua vida seja, meu queridão, um serviço, uma prática de serviço com base na humildade. O verdadeiro discípulo de Jesus está disposto a servir. Não somos chamados para sermos servidos, mas somos chamados para servir. Se quisermos crescer no Senhor, precisamos crescer no servir. Somos chamados para servir com humildade. E eu preciso aprender a pegar a toalha e bacia, primeiro, é dentro de casa. E eu quero falar aqui muito forte para os homens, né? Para os maridões que estão aqui nessa noite. Que muitas vezes, né, nossas esposas estão lá totalmente sobrecarregadas. E nós muitas vezes, né, principalmente num domingo como esse, vamos lá para o futebol e deixamos todas as coisas, muitas vezes só para as mulheres. E eu falo isso também para os filhos. Que muitas vezes os filhos também não estão querendo servir dentro de casa. É viver o servir como um estilo de vida. Eu sirvo na igreja, eu sirvo no trabalho, eu sirvo em casa, eu sirvo aonde eu coloco a planta do meu pé. Como diz aquele ditado popular: se eu não sirvo para viver, é isso? Se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Igreja, presta atenção aqui, meu irmão. Preste muita atenção nisso, isso é uma palavra de Deus para o nosso coração. Nós precisamos sair daqui transformados por essa palavra. Nós somos chamados para servir. Muitas vezes nós queremos ser servidos. Servido pela esposa, servido pelo marido, servido pelos irmãos. Tem tanta gente aí já servindo. Eu quero te chamar também. Esse ano nós somos uma igreja de muitas mãos. E eu gostaria que ficassem em pé agora. Todos aqueles que estão aqui servindo nesse culto, que são o pessoal da Boas-Vindas. Você pode ficar em pé, você que Boas-Vindas, Dona Nadir, a Maria. Você pode ficar em pé, irmãos, olha ali. Olha, aplauda o Senhor pela vida. Glória a Deus. Fica em pé, minha irmã. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que coisa linda, Elizabeth servindo. Olha, ela abre mão, meu irmão. Ela poderia estar sentada aí como você, mas ela prefere estar aqui, o maridão dela. Cadê o Romário que fica tirando foto de todo mundo ali? Ó? Olha lá o Romário lá, bora aplaudir esse casal maravilhoso. Domingo após domingo, você vê pessoas que vêm aqui te servir.
te servir, meu irmão. Sem falar o exército que vem aqui do Mini. Você viu? Você pode aplaudir o Senhor pelo Mini. Irmãos, o culto lá é melhor do que o daqui. Eles jejuam, oram, passam a semana inteira programando, planejando aquilo que vai ser ministrado lá para o seu filho. E gostaria de chamar que ficar em pé, quem puder, né, dos PGMs, líderes, supervisores, coordenadores. Você que é membro do PGM, fique em pé, nós queremos aplaudir o Senhor pela sua vida. Você que faz parte aí de um PGM, aplauda o Senhor, aí estão os nossos líderes, supervisores, coordenadores. Glórias a Deus. William, atrás dessa tela tem uma sala e equipamentos. Tem uma pessoa sozinha que não participa do culto, para que você em casa receba o áudio claro, com qualidade, para o seu culto ser com qualidade. Ele está aqui, ó. Uau, você pode aplaudir o Senhor por ele? Atrás dessa parede. Igreja, agora olha para trás, ali ó. Ali atrás, ó, um exército ali atrás, ó, cuidando, preparando, ali, ó. Ali está o Eli, está o Joey, está a Elaine, está a Duda e tantos outros, o Vinícius. Você pode aplaudir o Senhor por essa produção. Domingo após domingo. Servindo, servindo, servindo. Essa é uma igreja de muitas mãos, mas não pode ser a igreja das mesmas mãos. Eu quero te chamar essa noite. Querido, como é que você vai sair daqui? Do mesmo jeito que você entrou? Só querendo ser servido. Um bom culto, um bom louvor, uma boa palavra. E muitas vezes você está aqui há anos. E nenhuma palha para servir ninguém. Igreja, o verdadeiro discípulo, servo de Jesus, é chamado para servir com humildade. Irmãos, temos muitos defeitos, muitas falhas, mas nós queremos servir vocês com amor, com muita humildade, reconhecendo as nossas vulnerabilidades, nossas limitações. Mas nós queremos também que um exército de pessoas que dê o exemplo. Eles estão dando exemplo para nós, de servos do Senhor Jesus. E esse é o terceiro e última marca do servo de Jesus. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. O pastor Dave Earley fala que talvez o maior poder que existe é o poder da demonstração, o poder do exemplo. Ontem, a minha amada, né? Deixa eu ver onde que ela está, minha amada. Mulher mais linda da galáxia. Te amo, meu amor. Ela está há um mês, irmão, um mês. William, coloca o varão na parede. William, coloca o varão. E eu esqueço desse tal de varão. E aquele negócio é suja. O varão é aquele haste que você coloca a cortina, meu irmão. E eu vou enrolando a Tânia. Aí eu falei, hoje não tem como escapar. E aí o Espírito Santo falou assim, chama o Lucas. Para você mostrar para ele como é que coloca um varão. Fazia tanto tempo que eu não colocava um varão, meu irmão. Primeira furada, assim, quase que eu furei a casa. Aí tinha uma barra de aço lá, não furou. E as pessoas estão de olho no seu exemplo. Aquilo que você faz aqui, por mais simples que seja, aqui na igreja, no PGM, em casa, os teus filhos estão de olho, os teus liderados estão de olho. E Jesus, ele termina essa ceia falando exatamente disso. Ele fala exatamente isso. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Jesus é o nosso maior referencial. Sua vida é o maior exemplo a ser seguido. E talvez você possa falar assim, mas William, para mim sair lavando os pés das pessoas. Se for necessário, faça isso, mas não é necessariamente, exclusivamente, lavar os pés. Mas lavar os pés é servir pessoas, é dar o exemplo, e as pessoas vão começando a olhar para você e vão imitando o seu exemplo de servir o próximo. Um exemplo, sim, ser um exemplo.
E o nosso maior desafio nessa geração é sermos homens e mulheres que são exemplos para a sociedade, como estilo de vida. O mundo procura esses referenciais. As pessoas estão de olho, aguardando dos discípulos de Jesus um comportamento que expresse os valores do reino de Deus. O discípulo de Jesus, o servo de Jesus não é perfeito, mas a sua vida aponta o caminho de conviver uma vida que se pareça com Jesus.